Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 24 de artes. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre os instrumentos não convencionais. Na aula anterior a gente trabalhou os instrumentos convencionais e nessa nós trabalhamos os não convencionais. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer os instrumentos musicais convencionais e os não convencionais, na prática musical reconhecendo os elementos constitutivos da música e os parâmetros também do som. Vamos também reconhecer e experimentar as possibilidades de relacionar os processos de criação com produção em diversas linguagens artísticas, sempre respeitando os seus contextos, pessoas, os contextos sociais e também culturais. Então, para início de conversa, só recapitulando que a gente já tem trabalhado um pouquinho sobre música, o que será que é som? Então, som é tudo o que soa, tudo que o ouvido percebe sob uma forma de movimentos vibratórios. Sabemos que o som ele é uma onda e que os corpos eles vibram, que essa vibração se transmite para a atmosfera de uma forma que uma propagação ondulatória, que a gente já viu através de ondas, o nosso ouvido é capaz de captá-las e que o cérebro vai interpretar, também dando configurações e também sentidos ao som. Então aqui a gente tem um modelinho de como que seria a recepção do nosso ouvido, né? São ondas sonoras e o nosso ouvido ele vai captar e o cérebro vai processar aquela informação e dar sentido ao som. Só recordando os instrumentos musicais que nós já estudamos, eles são aqueles que têm sido utilizados para interpretar as músicas em diferentes épocas e em diferentes lugares do mundo inteiro. Há vários tipos de instrumentos que podem ser classificados de diversas formas. Uma das mais comuns é a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. E nós sabemos que tem vários instrumentos. E quando a gente fala em instrumentos convencionais, nós já estamos nos referindo, recordando um pouquinho, que é a flauta, a bateria, o violão, o piano, a guitarra e a sanfona. Esses são os mais comuns e automaticamente até o nosso cérebro processa o som desses instrumentos porque eles são conhecidos. Os elementos do som, pessoal, são a altura e a intensidade. A altura vai dizer quando alguns sons eles são graves, ou seja, quando os sons eles são um pouquinho mais grossos e outros são mais agudos, que são aqueles sons fininhos que a gente ouve. As diferenças entre as alturas dos sons, não confundir com a intensidade. A altura e a intensidade tem uma diferença ali, tá? No caso, a altura ela gera as notas musicais. E quais são essas notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São essas que dizem respeito à altura dentro do som. Já a intensidade, pessoal, alguns sons, no caso, eles são fortes e outros eles são fraquinhos. A intensidade do som, ela vai depender da força que ele é executado dentro da música, dentro do som. Outro elemento constitutivo do som é a duração, o timbre e também a densidade. A duração é quando alguns sons eles são mais longos e outros também são um pouquinho mais curtos. Em alguns momentos não são necessários assim, ter som, tem aquele silêncio. São momentos que o silêncio, ou no caso a pausa dentro da música. Da combinação ou sequência aos sons também a duração, no qual cada duração ele forma um ritmo. E o timbre, ele diz respeito também, dentro do som, é uma característica que vai identificar as pessoas e também os instrumentos pelo timbre.
Ou seja, o timbre vai designar, digamos assim, o que é o instrumento, o que é a pessoa cantando. Ele vai dar essa classificação dentro da música e também dentro do som. Já a densidade, ela diz respeito a que é um elemento que ele refere-se à quantidade dos sons acontecendo simultaneamente e no mesmo lugar. Por exemplo, a densidade vai ser, agora está tocando um piano, mas também está tocando uma bateria. Os sons, eles têm que estar harmônicos, né, obviamente, para eles terem uma densidade, assim, agradável. E já os elementos da música, que também a gente já viu em aulas anteriores, seria a melodia, a dinâmica, o ritmo e o timbre. A harmonia, né, no caso a melodia harmônica, ela é a combinação desses sons. A dinâmica, ela vai dizer sobre as mudanças de intensidade. E o ritmo é os tempos, os pulsos, o som, o silêncio, né? Então, o tempo de duração daquela música. Se faz muitas pausas, se entram mais instrumentos, então o ritmo é justamente isso dentro da música. E também diz respeito ao silêncio, aos momentos que é necessário pausar aquela música, certo? O timbre, ele vai dizer muito mais sobre as vozes, né, as pessoas que cantam, os compositores, e também sobre os instrumentos que são executados dentro da música. Os instrumentos musicais não convencionais, pessoal, são todos os materiais que nos rodeiam e que nós podemos produzir sons. Então, pode ser caixas, latas, o que você tiver em casa e produzir som acaba se tornando um instrumento musical não convencional. Bacana, né? E outros instrumentos também inventados a partir da combinação livre de materiais diversos. Então, os instrumentos musicais não convencionais são aqueles que a gente consegue produzir em casa. Os sons produzidos por objetos no cotidiano. A gente sabe que nós temos uma acústica, né? O nosso ouvido ele está sempre atento. Quando a gente está andando na rua, a gente consegue perceber o movimento do carro, de pessoas andando, de cachorro latindo, de pessoas conversando. Então, os sons, né, estão no nosso ambiente. Então, partindo dos instrumentos convencionais, a gente poderia utilizar, né, materiais para produzir esse tipo de instrumento. Pedaços de cabo de vassoura, colados um ao outro, ou, né, atirados junto com um bastão, pedaços de madeira ou tacos do assoalho coberto com lixa grossa, que são também tirados um do outro, podem ser batidos, né? A capa de um caderno com aquele espiral, se a gente passa o lápis ou a caneta naquele espiral, vai produzir um som, pode ser um instrumento não convencional, certo? Pedaços de cabo de vassoura e outras varetas que você tiver em casa, né? Que são mais finas e que também são batidas uma na outra e também vão produzir um som. Outros materiais que a gente tem, pedaços de madeira que são pregados nas tampinhas, no alumínio, né? De garrafas de 2 ou 3 com pregozinho a gente já consegue encaixar e já também consegue formar um novo instrumento em casa sem precisar gastar muito, né? Sem precisar, no caso, ir comprar o material, porque isso é o que a gente geralmente tem em casa. Coco seco, sabe aquele coco que a mamãe vai lá no mercado, compra aquele coco, ele pode secar, certo? Então, partidos ao meio, né, eles podem ser batidos, né, um contra o outro, também vai formar um som. Latas de qualquer tamanho, aqui eu trouxe, que esse daqui é de um perfume, lata de achocolatado, que com certeza você tem em casa, de todos os tamanhos, você pode utilizar pedrinhas dentro, feijões, né? Mas de preferência algo que não vai estragar. Então vou optar em falar para vocês utilizarem pedrinhas, certo? Pedaços de madeira que não precisem, né, no caso, ter o prego ali, né, para vocês também não se machucar. Barbantes de diversos tamanhos, como aqui tem, eu já vou explicar para vocês como é que funcionam esses instrumentos musicais aqui. E também acho que era isso, de materiais que vocês têm em casa, tá? Pessoal, vocês não vão precisar gastar
Nada. Então, as ideias para a gente criar um instrumento musical não convencional. O que a gente pode fazer é um tambor de lata e bexiga, com coisinhas práticas e simples. Por exemplo, eu tenho uma lata de achocolatado, aqui ela não está pintada, esse daqui já está pintado, certo? E o que eu vou utilizar? Coloquei aqui pedrinhas dentro, certo? E em cima eu utilizei uma bexiga dessas normal, de festa. Eu acabei recortando essa partezinha aqui, ó. Recortei essa parte, tirei fora e utilizei aqui na parte de cima. Então, eu já tenho um tambor de lata com bexiga, certo? É uma ideia de instrumento para vocês fazerem em casa. Outro instrumento que vocês podem fazer em casa, eu trouxe aqui uma garrafinha de vidro, certo? Mas vocês podem utilizar copos de diversos tamanhos, ou o que você tiver em casa, com autorização, é claro, do seu responsável. E fazer um xilofone de água, que eu não trouxe, acabei não enchendo as nossas garrafinhas, mas você utiliza a água e você também vai conseguir produzir um som a partir também das medidas de água que você colocar dentro de cada garrafinha ou dentro de cada copo, certo? Então aqui, ó, esse é um xilofone, só que ele está sem água. Ele também vai produzir sons, tá? Nós temos também uma garrafa de chuva, mas aqui eu também utilizei uma lata. Vocês podem utilizar varetinhas, aqueles palitinhos de churrasco que geralmente a mamãe tem, ou outros palitinhos, outros gravetinhos, para fazer uma garrafa de chuva. Como é que funciona? Essa garrafinha, no caso, você vai higienizar ela, obviamente, vai deixar secando e vai utilizar varetas e você vai produzir também um instrumento musical em casa, certo? Vocês estão percebendo como é facinho a gente confeccionar um instrumento musical em casa, um instrumento musical não convencional? Então essa vai ser a proposta até da nossa atividade. Então só para vocês recapitularem, certo, pessoal? Então, as fontes sonoras, elas são de todos os tipos, elas podem ser naturais, né? Elas podem ser de objetos, elas podem ser de máquinas, de tudo que está ao nosso redor. Isso são fontes sonoras. E nós vamos ter também as fontes convencionais, que são fontes sonoras que são criadas com o objetivo de produzir música através dos instrumentos musicais, como a gente já viu, a flauta, a guitarra, o tambor, o piano. Esses são os convencionais. Os não convencionais são as fontes sonoras que não foram criadas com o objetivo propriamente de criar a música, né? Mas eles acontecem. Então, não convencionais poderia ser a trovada, a onda do mar, quando a gente vai para a praia, a gente escuta, né? Aquela onda batendo na praia, batendo na areia. É também um som não convencional, a buzina do automóvel, o barulho do telefone. Então, tudo isso são sons não convencionais. Tá legal? E agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os instrumentos musicais não convencionais, nós vamos realizar uma atividade de criação de instrumentos. Aqui eu dei uma ideia para vocês. Eu espero que vocês se divirtam muito em casa, certo, pessoal? Até a próxima aula!